Hoje à noite nós temos o privilégio de ter conosco o seminarista Valsemir Cunha. Eu queria chamar o pastor Paulo Marinho, o nosso ministro do MEN, para apresentar. Vocês têm notado nos últimos meses, 6 meses, a ausência do pastor Paulo e da missionária Fernanda Marinho. Eles estão trabalhando como ministros interinos lá na nossa congregação do Júlia Cefé. Daí a gente raramente o ver nos cultos. Mas hoje à noite a gente tem a satisfação de ter um seminarista lá da Júlia Cefé que vai pregar para nós. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente tem nesses anos um seminarista da congregação. Pastor Paulo, fique à vontade. Graça e paz, meus irmãos. Que bom rever o rosto dos irmãos, poder cultuar juntos aqui novamente. Como o pastor mencionou, o Valsemir Cunha é casado com a irmã Josenilda, que está aqui conosco. A senhora pode ficar de pé, por gentileza, para a igreja lhe conhecer? Essa é a irmã Josenilda, esposa do Valsemir. Valsemir tem sido um companheiro muito querido lá no Júlia Cefé, me apoiou muito na minha chegada e tem dividido a liderança comigo lá também, me ajudado bastante. Tem sido uma alegria caminhar com o Valsemir. Ele é seminarista do seminário Martin Busser. Nós temos outros seminaristas aqui da nossa igreja também nesse seminário. O Valsemir está completando o curso já esse ano e é membro lá da nossa congregação já há 4 anos. E agora nós estamos juntos ali. Permita-me então orar pela tua vida, para que Deus nos abençoe. Pai, coloco a vida do teu servo nas tuas mãos. Quero pedir ao Senhor que o conduza na liberdade do teu Espírito Santo, na segurança e poder que vem do Senhor, e que o Senhor ilumine o nosso entendimento para receber a tua palavra humildemente e a colocarmos em prática. Em nome de Jesus, amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Queridos, antes de tudo, eu gostaria grandemente de agradecer na pessoa do pastor Raik e no meu pastor Paulo Marinho a oportunidade de poder compartilhar com esta amada igreja a porção bíblica que a mim foi confiada, e farei isso com muito temor e tremor, porque Deus é que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Muito obrigado. Como já está na projeção, nós vamos compartilhar um pouco sobre o custo do discipulado. Em Mateus 28, 19, Jesus disse: fazei discípulos. Trata-se de uma das poucas vezes que essa expressão aparece no Novo Testamento. Em contrapartida, a palavra discípulo, tanto no masculino como no singular como no plural, pode ser encontrada mais de 255 vezes no Novo Testamento. Em geral, num contexto cristão, a palavra discipulado tem 2 sentidos. Um refere-se ao ato de seguir a Jesus. O outro, o ato de ajudar alguém a seguir Jesus. E para exemplificar isso, existem 2 livros em português que têm discipulado no título. Um é o Discipulado de Bonhoeffer, que escreveu sobre como o ato de seguir a Jesus. O outro, o Discipulado, é de Mark Dever, que trata sobre discipulado como um ato de ajudar pessoas a seguir a Jesus. Contudo, pelo tempo que a mim foi apresentado, irei discorrer somente sobre discipulado como um ato de seguir a Jesus. Agora, me resta esclarecer o conceito de custo. Queridos, então, custo é a capacidade que nós temos de calcular perdas e ganhos. Qual o melhor destino, por exemplo, que tomaríamos de férias com nossas famílias? A gente vive calculando isso o tempo todo. O que comprar,
no supermercado, como por exemplo. Entretanto, o cálculo do custo não diz respeito somente ao dilema da vida material. Ele também diz respeito ao dilema da vida espiritual. Em seu célebre pensamento, Pascal, filósofo, matemático e francês, apresentou um interessante argumento acerca do cálculo do custo. Esse cálculo é conhecido como aposta de Pascal. O argumento é aparentemente simples de entender. Consideramos o seguinte: se você apostar em X e acertar, ganhará tudo. Se apostar em Y e errar, não ganhará nada, nem perderá nada. Vejamos isso em uma questão a partir do exemplo mais concreto, para que a gente possa entender o pensamento de Pascal. Certa vez eu tive conversando com meu pai, um materialista filosófico, um ateu, e de um lado, eu, um cristão, que defendo a existência de vida após a morte, e por isso acredito que aquele que morrer sem crer em Jesus será condenado ao inferno. Do outro lado, meu pai, o ateu, diz que não existe vida após a morte. E por isso, a condenação ao inferno não faz nenhum sentido. De um lado, um ateu, do outro lado, um cristão. Então eu disse para ele: pai, se o Senhor tiver razão, então não haverá vida eterna, tampouco condenação, lógico. Tanto eu, cristão, como o Senhor, ateu, estaremos em um estado de decomposição após a morte e ponto final. Observe que neste cenário, tanto o cristão como o ateu, não ganhamos nem perdemos nada depois da morte. Entretanto, se eu tiver razão na existência de vida eterna e que crer em Jesus Cristo fará toda a diferença, haverá um ganho para mim e um prejuízo irreparável para o Senhor, disse eu a ele. Em outras palavras, meus irmãos, eu estava perguntando para o meu pai: o Senhor calculou o custo da sua decisão espiritual? O discipulado, como um ato de seguir a Jesus, é uma decisão que cada um tem que tomar. Portanto, tem um custo. E qual seria esse custo? Jesus vai responder para a gente. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 14, e vamos ler do versículo 25 ao versículo 35, de 25 a 35. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vier a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem irão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E ele continua: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça.
Oremos. Pai, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, Pai amado, enquanto guarida em cada coração, e nos dê a palavra que o Senhor preparou para este momento, para a Tua igreja. Usa-me como instrumento e faça, Senhor, Pai amado, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, hoje estamos vivendo em um período muito difícil do cristianismo, especialmente aqui no Brasil. Nós temos visto igrejas hiperlotadas, multidões afluindo a templos religiosos, suntuosos, mas, ao mesmo tempo, um cristianismo raso e superficial. Na linguagem de J. Parker, talvez nós tenhamos 5.000 quilômetros de comprimento e 5 centímetros de profundidade na palavra de Deus. Na verdade, quando eu volto para a Escritura, noto que o Senhor Jesus Cristo nunca se impressionou com multidões. Certa ocasião, ele estava pregando e a multidão ouvia o seu discurso, com certeza um discurso denso, um discurso sólido, muito pesado, e muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, foram deixando, foram desistindo, achando o preço muito alto. Talvez o discípulo pensasse, mas se Jesus não der uma amaciada, uma maneirada, vai todo mundo embora. E Jesus então volta-se para os seus discípulos e pergunta, quereis vós também retirar-vos? E respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem e não para onde? Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Isso está descrito no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus tinha muitos seguidores, nós sabemos disso, mas será que todos os seus seguidores eram realmente seus discípulos? Se você observar o comportamento das multidões, descobrirá que seguiam Jesus por diversos interesses e curiosidades, do que a consciência realmente do discipulado e o custo disso envolvido. Alguns buscavam os milagres, curas, multiplicação de pães. Outros eram antagonistas ferrenhos e procuravam um meio de prendê-lo, e por isso ficavam prestando bem atenção, bem atento aos detalhes das suas palavras para ver se não podiam acusá-lo de alguma coisa. A necessidade da consciência do custo do discipulado é a razão da exortação de Jesus. Obviamente, não direcionada para os 12, mas a grande multidão que o seguia. Mas o que seria uma grande multidão? Uma grande multidão é como uma pessoa sem nome, sem rosto, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidade com relação a Jesus e seus ensinos. Com certeza, a procura de Jesus era por pessoas comprometidas, com compromisso, e não meramente por números. Sua busca maior sempre foi por discípulos comprometidos com ele e com o seu ensino, discípulos capazes de segui-lo, consciente do custo e dessa decisão. Por isso, ele pregou o sermão mais duro que existe no Novo Testamento, com o objetivo de confrontar aquela multidão, partindo de uma pergunta, para que eles pudessem tomar uma decisão. Ele procurava no meio da multidão verdadeiros discípulos, aqueles que estavam dispostos a pagar o preço de um verdadeiro discipulado, aqueles que estavam dispostos a segui-lo, independente do custo. Porque a mesma multidão que um dia aplaudiu aquele Jesus Cristo naquele momento, grita no dia seguinte, crucifica-o. Mas os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem em pé aos pés da cruz. Para seguir Jesus, meu irmão, de acordo
os termos que ele mesmo apresenta na passagem que nós lemos, era necessário sair do anonimato. Era preciso um comprometimento público. Em outras palavras, não dava para seguir Jesus sem mostrar o rosto, sem assumir diante de todos seu compromisso com Ele. Para seguir Jesus, é preciso sair da sombra das trevas. Então, para sairmos no meio da multidão e tornarmos discípulos de Jesus, é necessário que nós entendamos algumas condições descritas nessas passagens. Em primeiro verso 26 diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O primeiro custo que está aqui descrito nessa passagem é o custo do amor. Esse versículo diz que o caminho do discipulado tem um preço, e esse preço é que você ame a Jesus acima de tudo e todos. Esta é a primeira condição do discipulado. O que Jesus estava falando não era algo desconhecido para os judeus. Jesus não estava acrescentando um novo conceito de amor. Essa condição já está no Antigo Testamento, pois ele sabia que amar a Deus sobre todas as coisas era um princípio fundamental da fé. Observe a resposta de Jesus quando foi indagado por um dos escribas em Marcos 12, de 28 a 30, sobre esse mesmo tema do amor. Um dos mestres, Marcos 12, de 28 a 30. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o maior? Qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O que Jesus estava fazendo aqui, nesta passagem, era aplicando o conceito antigo a uma realidade prática da vida. Para ser discípulo de Jesus, meus queridos, servo de Deus nessa terra, você precisa amar a Jesus ao ponto de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Acima, inclusive, de todos os seus amores, Jesus tem que ser maior que a tua vida profissional. Amar Jesus mais do que você ama a sua família. E Jesus não está dizendo aqui que não devemos amar a nossa família, claro que não. Mas Ele está nos ensinando que se não amarmos Jesus acima de tudo, não serei um bom pai, você não será uma boa mãe, eu não serei um bom filho, ou não seremos um bom filho, porque os valores que vão ensinar a viver dentro de um seio familiar vêm exclusivamente do nosso Senhor. Por isso eu preciso amá-lo, mais que tudo e todos. Em alguns momentos, eu vou ter que controlar a minha raiva, eu vou ter que desprender perdão, vou ter que dar a face novamente. Queridos, eu só conseguirei fazer tudo isso se amar Jesus acima de tudo e de todos. Se por causa da nossa fé tivermos que negar a Jesus ou ser despedido pelos nossos familiares, amigos, parentes, queridos, não há dúvida, nós devemos optar por perder o afeto deles, a companhia deles, antes de perder o favor de Deus e a comunhão com Jesus. Eu não estou falando, querido, de algo que não está acontecendo em algum lugar ou alguns lugares desse mundo, mas que continua acontecendo no dia a dia no Brasil, em nossas casas, para ser mais preciso. Há um confronto diário, os nossos confrontos diários demonstram se amamos verdadeiramente mais a Jesus ou não, na prática.
no seu dia a dia. Diante das diversas situações que nós enfrentamos, você vai ter que colocar ou colocá-lo em primeiro lugar, se realmente Ele é o Senhor da tua vida. Se Ele é o Senhor dos teus sonhos, se Ele é o Senhor dos teus projetos, do teu modo de viver, se Ele é o Senhor do teu modo de vestir, o Senhor do teu modo de falar, o Senhor do modo de negociar, o Senhor do seu modo de ser marido, de ser esposa. Por isso, Jesus olhou para aquela multidão e não teve nenhum temor que muitos dali fossem embora. Porque na multidão, quem anda não quer resolver nada, não quer seguir Jesus. Talvez essa seja a grande questão nos dias atuais. Muito não consegue compreender os nossos valores, os nossos posicionamentos. Alguns acham radicais, realmente são. Pois o preço do discipulado sempre foi e sempre será colocar Jesus em primeiro lugar. Amá-lo sobre todas as coisas. Menos do que isso é fazer parte de uma multidão de simpatizantes, mas nunca um discípulo de Jesus. E o versículo 27 vai nos ensinar a segunda condição e o preço do discipulado. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Querido, aqui diz a sua cruz. Não é a cruz do parente, não é a cruz do familiar, é a sua cruz. E agora, o custo de seguir a Jesus é tomar a sua cruz. Essa cruz aqui descrita, meu irmão, Jesus não está se referindo, em hipótese alguma, à má sorte. Não é morar com uma mulher ranzinza, nem com um marido insensível e grosso. Muito menos, meus queridos, a cruz não está se referindo a um filho rebelde, a doenças, não é um acidente, não é problema financeiro, não é nada disso. Tomar a sua cruz é algo muito mais profundo que isso. Cruz era símbolo de morte, e só os maiores criminosos eram pregados na cruz, uma morte lenta e cruel. O que Jesus está dizendo aqui, meus queridos, é que você precisa morrer para este mundo, morrer para os pecados, morrer para os desejos e apetites do seu coração afastado de Deus. Há um hino antigo e muito bonito que diz: tudo entregarei. Esse é o sentido de seguir a Jesus. É quando a gente coloca toda a nossa vida nas mãos dele. Esse é o sentido de carregar a cruz. Eu vou seguir Jesus de perto, custe o que custar. Esse é o sentido, meu irmão, de ser um discípulo de Jesus. Está disposto a renunciar tudo, até a própria vida, para seguir Jesus de perto. Às vezes a gente não leva muito a sério esse andar com Jesus, mas eu quero dizer para vocês que vale a pena. Alguém poderia dizer: será que vale a pena mesmo? Depende da perspectiva que você olha. Se você olhar somente na perspectiva do dia a dia, talvez você diga: isso é loucura, seguir a Jesus desse jeito. Mas quando eu olho na perspectiva do alto, eu vou lembrar de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, descrito no livro do Atos dos Apóstolos. Ele vai ser morto, apedrejado fora de Jerusalém, por causa do seu testemunho de fé em Cristo Jesus. E alguém poderia dizer: será que valeu a pena? Será que vale a pena? Só que enquanto aquelas pessoas jogavam pedras e rangiam os dentes contra aquele homem de Deus, a Bíblia diz que o céu se abriu e diante dos seus olhos ele viu Jesus em pé ao trono do Pai e a glória do Senhor aparecendo para ele, porque Jesus vinha buscá-lo.
E valeu tanto a pena, enquanto as pedras batiam no seu corpo, ele via a glória de Jesus. Ao ponto dele orar assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só conseguiu porque ele tinha Cristo. Eles não são capazes, meu querido, de ver o que nós podemos ver. Então, se você está na perspectiva certa, sempre valerá a pena andar com Jesus. Sempre valerá a pena. A grande pergunta que fica para mim e para você nesta noite é: como nós temos seguido a Jesus? Como alguém que está no meio da multidão? Ou como alguém que se comprometeu com Ele de dar a sua vida? E é interessante que depois que ele fala essas coisas tão sérias, ele diz assim: bem, veja bem o que você vai fazer. Avalie o custo disso. Se você quer ou não me seguir, e é justamente essa a terceira condição descrita no versículo 28 a 32. Que decisão você vai tomar? Jesus queria discípulos comprometidos. Então, para a gente se comprometer, precisamos tomar decisões. Decisões sérias. Decisões que mudarão o rumo da sua vida. Olha o que ele diz no versículo 28 a 32. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado o alicerce e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Querido, a primeira ilustração fala sobre o custo. E diz assim: se você for construir uma torre, primeiro você não calcular o custo disso e ver se você vai ter condições de ir até o fim. A primeira ilustração nos ensina que é importante não somente começarmos uma boa jornada, uma jornada com Deus, mas também como vamos terminar esta jornada. Se vai ser com Jesus. Nós lembramos do exemplo da saída do povo do Egito, em Êxodo, onde uma multidão saiu e apenas 2 entraram na terra prometida. Muito desistiram no caminho. O importante não é só você começar, é você terminar com Jesus. E o que faz a gente se sentir e saber se alguém ainda está a caminho do céu ou indo para o céu, é a perspectiva e a sua perseverança na sua fé. E é por isso que o apóstolo João vai dizer assim: aqueles que saíram de nós, saíram para que soubéssemos que nunca foram dos nossos. Que é discípulo de Jesus, não tem volta, é para a vida toda. E tem uma história que ilustra muito bem isso, é quando o Texas se tornou independente do México. Antes de ser anexado aos Estados Unidos, ele foi um estado. E numa dessas batalhas, o exército texano, que era muito menor do que o exército mexicano, foi para um enfrentamento dessas batalhas. Estava à frente de uma dessas batalhas o general Roston, e um ajudante de ordem veio rapidamente com seu cavalo, chegou perto do general e disse: nós fomos sabotados. E ele disse: por quê? Porque a única ponte que a gente tem para embater em retirada foi queimada. E ele disse: não, nós não fomos sabotados, foi eu que mandei queimar. Para nós não tem volta, avançaremos e seremos vitoriosos, venceremos. Para nós também, que escolhemos Cristo, não tem volta, seguiremos junto com Ele. Querido, Jesus está dizendo para nós o seguinte: não adianta ficar no meio da multidão ou desistir no meio do caminho. Ele diz para a gente que quer discípulo que faça o cálculo e diga: estou disposto a ir até o fim.
Na primeira parábola, meus irmãos, o acento está na tolice do construtor que não fez o cálculo dos custos e passa vergonha diante da sua torre inacabada. Já na segunda parábola, nós percebemos que o acento agora está na sabedoria do rei, que depois de calcular o custo da batalha, percebendo que não venceria a guerra, resolve fazer um acordo de paz com o outro rei. Será que discipulado não tem muito disso também? Uma decisão de nos rendermos e nos submetermos e decidirmos que a nossa vontade, muitas vezes, querendo poder, deve ser deixada de lado em prol de algo mais valioso. Discipulado não é tanto como ganhar, e sim como perder. Esta é a quarta condição que nós temos aí nessa passagem bíblica. E nessa quarta condição, nós vamos ver que existe um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento ao mundo. O terceiro custo seria o custo da renúncia, descrito no versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, os vínculos com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir a Jesus. O objetivo do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo e transformarmos-nos em peregrinos deste mundo. E principalmente nos libertando da crença que somos e o que possuímos. E o que temos, e que temos domínio sobre nós e sobre as nossas famílias. Por essa razão, o discipulado é um movimento que deve começar com a rendição e submissão a Jesus na sua palavra. Os discípulos de Jesus são como uma planta, ou como plantas que foram removidas com suas raízes a cultura egocêntrica e que foram replantadas com uma cultura cristocêntrica do reino de Deus, conforme Colossenses 1, de 13 a 18, que diz assim: por ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Cristo tem a supremacia. Ele é o rei, a quem devemos nos render e perder todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos e de tudo que está em nossa volta. Mas não deveria ser assim. No final das contas, meus irmãos, as coisas que dizemos possuir, nós, na verdade, não nos pertencem. Nesse mundo, todas as coisas são meras ilusões. Tudo é dádiva. Tudo que temos vem dele e é para ele. Se você perder tudo o que você possui, o que será de você sem sua família, sem seus bens, sem seu emprego? Você acha que, mesmo assim, conseguiria viver feliz? A resposta que nós possamos dar a essa pergunta sinalizarão se estamos seguindo Jesus ou se estamos perdidos no meio da multidão. Isso tem muito a ver com o nosso desejo, com o que realmente nós amamos. Somos o que desejamos, somos aquilo que amamos verdadeiramente. O apego que temos às coisas que nos custam muitas vezes a nossa própria vida.
O que amamos nos define, como diz o Salmo 115, versículo 8. Tornam-se semelhante a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Por isso, a nossa verdadeira identidade aguarda o desapego a tudo que nos deforma, porque amamos coisas e não pessoas. Nos últimos versos, 34 e 35, diz assim: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançando fora, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E Jesus nos ensina que não há uma terceira via. Não podemos ficar sobre o muro da indecisão. Em termos de discipulado cristão, meus irmãos, ou nós somos úteis, ou nós somos completamente inúteis. O texto deixa bem claro: o sal insípido não presta nem para a terra e nem para um monte de estrume. Ou você é sal que tempera, que conserva, ou você será lançado fora. Ou você é útil, ou você não serve para nada. Queridos, eu gostaria de concluir, porque nós sabemos que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, conforme Romanos 1,16. Todos nós temos consciência que fomos resgatados da nossa vida fútil, herdada dos nossos pais, não por coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mácula, conforme a primeira carta de Pedro 1, 18 e 19. Sabemos também que os mandamentos de Deus não são penosos, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5, 3 e 4. Sabemos também, meus irmãos, que o fruto que colhemos em vida é a santificação. E por fim, chegaremos no último estágio do processo de salvação, que é a glorificação. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme Romanos 6, 22 e 23. Sabemos de tudo isso. Mas a passagem que meditamos nessa noite, em Lucas 14, de 25 a 35, deixa claro que seguir a Jesus tem um custo. O primeiro custo que nós vimos é: não permaneça na multidão. Ame Jesus acima de tudo e de todos. Tome a sua cruz. Morra para esse mundo, para os pecados, para os desejos, apetite do seu coração afastado de Deus. Siga Jesus de perto, custe o que custar. O outro foi: desapega-se às coisas desse mundo. Já dizia a poetisa: ame as pessoas e use as coisas, e não o contrário, amando as coisas e usando as pessoas. Por fim, tome decisão de comprometimento com Jesus, assumindo o ônus da sua decisão, e pague o preço de segui-lo. Vale a pena. Lucas 9, 23 a 25 diz assim: e Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita a um homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Esse é o caminho do discipulado. Esses são os custos de seguir a Jesus, mas vale muito a pena. Que Deus os abençoe. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é santa e que é eficaz. Que o Senhor possa, Senhor, reproduzi-la no nosso dia a dia, para que possamos não somente ser ouvinte, mas praticante dela. Nós pedimos e te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor.